segredos de Fiddlesticks, universo lúdico. Universo lúdico. Só bora. Não conheço. Fiddlestick é o espantalho, não é? Ou não? Não sei se é não, velho. Só bora. Só bora. Let's go. Né? Finalmente, um dos maiores mistérios do League of Legends. Quem é o demônio do braço de Jericho Swain? Entre outros mistérios, né? Quem são os observadores, a origem deles e quais as suas intenções? Afinal, o que querem os aspectos de Monte Targon? Ensinando magias poderosas pros humanos, escravizando deuses? Quais seriam as intenções desse panteão? Quem é a rainha guerreira de armadura dourada de Valorant que se sacrificou e aprisionou o Dark Invaros no poço mágico do templo de Palas, em Ionia? Porque a mãe da Kayle e da Morgana o Varus foi aprisionado tempos antes das Guerras Rúnicas e a mãe das gêmeas surgiu durante as Guerras Rúnicas. Enfim, entre outros mistérios aí de Runeterra. Mas a resposta da primeira pergunta, quem é o demônio do braço do Swain, o Fiddlesticks responde. Raum, de acordo com as mitologias da nossa realidade, tá? Não da realidade de Runeterra, é um grande fidalgo do inferno gótico cristão. Ou seja, ele é um nobre aristocrata. Gótico cristão, referente ao cristianismo bíblico e à cultura gótica. Godos, tribos alemãs que traduziram uma versão específica da Bíblia judaico-cristã para seu idioma. Ele é um conde aliado de Lúcifer, que seria o rei do inferno, né? O senhor de todos os demônios. Ele é o 14º demônio de uma hierarquia de 72 demônios, de acordo com o Grimório, a chave menor de Salomão. Conta que o lendário rei Salomão de Israel, filho de Davi, conseguiu evocar 72 demônios do inferno, fazendo aquele clássico ritual de desenhar símbolos no chão, acender velas e tal. E ele aprisionou esses demônios em urnas de bronze. E evocar, nesse caso, é o termo correto, e não invocar, porque evocar é chamar pelo nome. Você precisa saber o nome verdadeiro do demônio para poder manipular ele e então fazer o que você quiser. Um pacto com ele, ou sei lá, exorcizar ele, ou mesmo aprisionar eles em urnas de bronze, por exemplo. Se você viu o filme Invocação do Mal 2 e o Ritual, você sabe do que eu tô falando. Os protagonistas precisaram descobrir os nomes Valak e Baal para poder exorcizar os demônios do filme. E esses dois demônios também existem no Grimório de Salomão. Valak é o 12º demônio e comandante de 38 legiões. Baal é o primeiro demônio e rei dos demônios. E a Riot Games é muito boa em adaptar mitologias, né? Lendas, fábulas, ícones históricos e outras referências. Então, certamente, usando o nome Raum e a mitologia por trás disso, eles vão fazer uma releitura, uma adaptação. Tanto que o Fiddle fala que ele é o primeiro de 10. Mano, a voz dele é muito louca, né, velho? A tradução não parece ter mantido o mesmo significado, então escuta essa mesma interação em inglês. Fiddlesticks, end of men. Fiddlesticks, first of 10. O Fiddlesticks, como é contado na lore, ele é um dos 10 demônios ancestrais que surgiram junto do universo. Quando a realidade de Runeterra foi criada, nasceram primeiro Nagakabros, Aurelion Sol, o Homem Cinzento, que depois vai se partir em dois e se tornar os Kindred, e esses 10 demônios ancestrais. Eu tô usando aqui o termo demônio ancestral, em vez de só demônio, simplesmente, porque existe outra categoria de demônios no LoL, né? A Evelynn, Tahm-Kench e Nocturne são demônios diferentes dos demônios ancestrais que nasceram junto do universo. O Fiddlesticks tem interação com esses demônios menores, entre aspas. Ele fala o nome do demônio quando vê pela primeira vez na partida, e quando mata, ele fala o tipo de mal que aquele demônio usa pra se alimentar. Mano, essa voz é... Quatro? Será que tem 10? O mais estranho dessas interações é que o verdadeiro nome do Tahm-Kench é desconhecido. Tahm-Kench, na verdade, é o nome de um viciado que selou pacto com o demônio do rio. Oficial, essa história é uma lenda contada entre a galera das Águas de Sentina, e esse cara, o Tahm-Kench, é usado como exemplo para explicar de como que o demônio do rio manipula as pessoas, e desde então, Tahm-Kench se tornou meio que um apelido pro demônio. Isso pode significar, então, que a Evelynn não deve se chamar Evelynn, sapão, e né? o Nocturne não se chama Nocturne sapão, de verdade. né? Isso
são só convenções humanas para contar as lendas desses demônios. E isso parece também que, de certa forma, o Fiddle ele estaria omitindo o nome verdadeiro dos demônios. In Big Time, how do you Eita get the Big porra, Time token? toma. You can get it as a random drop in-game when you have an hourglass or cracked hourglass. Pra de repente resguardar eles, não sei. Alright. Porque, como eu falei, de acordo com a nossa mitologia, da nossa realidade, chamar um demônio pelo nome verdadeiro faz você poder manipular esse demônio. E não Tá. é isso que o Fiddle quer. Então, Haun não seria o nome verdadeiro do demônio Haun? Não sei. Talvez não seja Tá, bem assim Fiddle que a coisa Sticks funciona também não na seria o realidade nome verdadeiro planetária. dele, né? Mas o Fiddle revela que esse Haun é o demônio ancestral dos segredos, assim como o próprio Fiddlesticks é o demônio ancestral do medo. Está com medo! Haun, voltando à nossa fonte gótica, é conhecido por roubar tesouros dos castelos dos reis. No entanto, isso pode ser traduzido em um contexto mágico como a revelação de segredos dos outros astralmente. Ele também é capaz de destruir a dignidade dos homens e principalmente agir com um espírito divinatório e Ganância, dizer né? todas as coisas, do passado, presente e futuro. Tem o lance Te da lembrou ganância, alguma né? coisa? Alguma Swain? relação com o Swain, que descobre os segredos mais íntimos das pessoas? Ela alega que encontrou no túmulo da Rainha Gélida. E eles acreditaram. Mas, diferente do Swain, o Fiddle não Esse é descobre brabo. exatamente o segredo mais íntimo das pessoas, mas sim o medo mais traumático da pessoa. Me ajuda! Caralho, velho, que baixeiro. Que golpe baixo, hein? Mano, ele repete as falas? Mano, A Anne que perdeu a desgramado. meia-irmã num acidente e não conseguiu segurar ela e salvar ela. Mano, dá pra fazer uma Garen história sente insana muito disso medo do aqui, que velho. pode acontecer com a irmã Luxana, caso descubram que ela é maga. Ao mesmo tempo que ele vive Mano, isso uma aqui me discussão hypa cada ética vez mais interna pro dele. MMO, A velho. vida inteira ele combateu magos e agora ele descobre que a irmã é maga, então ele deve protegê-la ou odiá-la. Jinx! É tudo culpa sua! É tudo culpa sua. Culpa sua! Isso Que a ainda Vi não fala, foi né? revelado nas lores, mas Não? certamente vai quando lançar a série animada Arcane. Mas Ah, a Jinx tá. provavelmente enlouqueceu Foi antes depois de de um lançar, né? incêndio traumático pra ela. Que foi antes de lançar, né? E o Wise já mostrou isso. Luzinho? Quem chamou a Luxana de Luzinha pela primeira vez foi o Silas, que além de trair a confiança da Lux, também tá ameaçando todo o reino de Demacia. E a fuga do Silas da prisão é culpa dela, da ingenuidade Esse é dela. o galho, né? Sara. Esconda-se, Sara. Esconda-se! Não conheço. Sara, esconda-se! O Caralho, Gunplank essa matou voz. a mãe da Miss Fortune e incendiou a casa dela, Miss enquanto que a Fortune. mãe, nos últimos suspiros de vida, pede pra filha se esconder pra poder sobreviver. Ela abandona o nome de Sarah e passa a se chamar Miss Fortune, buscando vingança contra o Gunplank. E ela conseguiu essa vingança. Eu já contei essa história Sim, aqui no sim, a canal. gente viu o rap também, né? Sempre Conta um pouco. meu Esse é o Nunu, né? É o Tão Nunu, né? macabro quanto matar a mãe da menina Sarah, o menino Nunu também perdeu a mãe, Laika, vítima de Tadinho. ataque de bárbaros em Freljord, muito provavelmente orquestrado pela Lissandra. eu vou te salvar! Vacínora! 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 Mano, ele fica... O maior pô, trauma que da boneco Riven foi ter feito desgramado, velho. crueldades em nome do Império de Noxus. E Ele quando entra ela na se mente, exilou em pô. Ionia durante a invasão, infelizmente, graças a LeBlanc e a sua espada rúnica de vento enfeitiçada, a Riven continuou matando mais pessoas por acidente. E agora ela busca redenção por tudo de mal que ela já fez. Ok. Anis, não a machuque! Mano, todo personagem ele entra na mente, né, velho? O maior trauma do Silas foi quando ele descobriu o poder de absorver magia de magos. Isso quando ele ainda era só um pré-adolescente ainda. Ele era obrigado a trabalhar para os caçadores de magos usando o dom dele de encontrar magos em meio à multidão de cidadãos demacianos nascidos normais, entre aspas. Foi tentando proteger uma garotinha, falando pro caçador de mago Venice para ele não matar a garotinha, que ele encostou na criança, absorveu a magia dela acidentalmente e causou uma explosão mágica que matou o Matou Venice, ela? o pai da garotinha e a própria garotinha. Por isso, sadicamente, o Fiddlesticks fala: é sempre bom compartilhar magia. Nem sempre, né? Vem. Sorria
Foi a Evelyn que matou os pais, né? Seja sobre ele ser uma entidade das trevas, ou das sombras, ou da profanação, e a Vayne luta contra tudo isso. O maior trauma dela foi ver a Evelyn matando e devorando os pais dela. E o Fiddle, sarcasticamente, como forma de piada, repete a fala da Vayne quando mata ela. As trevas devem temer a mim. Que otário. É o Yasuo? Pode nos trair. Lembra que eu contei sobre a Riven, que a espada rúnica de vento enfeitiçada continuou matando pessoas mesmo depois que a Riven tentou redenção? Pois foi a espada rúnica de vento quem matou o mestre do Yasuo, e por uma confusão e coincidência, espada rúnica de vento da Riven e técnica de vento do Yasuo, o Yasuo que foi acusado de ter traído o próprio mestre. Nossa. O irmão Yone caçou pelo Yasuo, lutou contra ele sem dar chance de qualquer explicação e perdeu a luta e morreu. Indiretamente, a culpa pela morte do mestre não é só da Riven, mas também do Yasuo, e a morte do irmão mais velho Yone também. Então essas são algumas das interações, não todas, do Fiddle quando ele vê na alma do campeão o trauma que ele sofreu e sente medo de enfrentar. Assim como Hawn revela pro Swain segredos dos campeões quando Swain pega fragmentos de alma. Não só isso... Mas eu quase bati no coronel lá. Desemelhanças e diferenças entre os dois demônios ancestrais que a gente conhece agora, Fiddlesticks e Hawn. Se você notou nesse vídeo que tá passando aí agora na tela, que é o tema do Fiddle lançado pela própria Riot Games, aos 1 minuto e 32 aparece alguns frames do selo de ritual de evocação do Fiddle. Eu pesquisei sobre esse selo e ele não chega nem perto de nenhum dos 72 demônios do Grimório do Rei Salomão. Se você quer saber como é o selo do Hawn, o Hawn da mitologia judaico-cristã mesmo, tá aí na tela mas pra aí você ver. os E malucos, quando o Swain, ele ulta... Cá entre nós, se os caras metessem isso aí, velho, o que ia ter de vagabundo saindo do bueiro falando que LoL é coisa de satânico, né? Todo o poder do Porra, demônio, tá maluco. ou na verdade quase todo, aparece o símbolo do Hawn de Runeterra por alguns frames ali. Comparando com o selo do Fiddlesticks, tá aí na tela pra você ver. Outra semelhança seriam os corvos, né? Mas na verdade são diferenças. O problema tá na tradução pro português. Acontece que na lore do Fiddlesticks fala de crows, enquanto que na lore do Swain fala de ravens. Pro português, os dois ficam corvos, né? E perde essa distinção. E também crows e ravens são bem próximos, né? São espécies bem parecidas. A diferença entre elas tá no bico, nos olhos, na cauda. Ravens são maiores do que corvos. Eles são iguais. Só muda o bico, a cauda, a pelagem, o Se tamanho. você vê a forma do demônio Hawn cristão, é dito que ele tem a forma de Crow e não de Raven, como o Hawn do Swain. Vários outros demônios também têm formas de corvos, tanto de Crow quanto de Raven, e eles sempre são ligados a intelecto e sabedoria, porque corvos são animais muito inteligentes mesmo. Então faz bastante sentido essa relação. Na verdade, eu pesquisei de novo e eu vi que tem um problema de tradução, acho que entre o alemão pro inglês de repente, porque todos os demônios que tem com o nome de Raven para inglês, na verdade são corujas. Então todos os demônios que têm cabeça de Raven, na verdade têm cabeças de coruja. O que não perde o sentido sobre sabedoria, né? Coruja também tem esse aspecto de sabedoria. É mais ou menos como acontece no Egito, né? Que tem o deus com cabeça de jacaré, deus com cabeça de pássaro, de gato e por aí vai. Então, um resumo da obra, porque eu quero teorizar, apesar de já estar teorizando pra caramba aqui, né? Eu tô cheio de achismos e de suposições. Na verdade, tirando toda a parte que eu explico as falas do Fiddle, isso é canônico, tá? Isso é certo, isso é fato. Quando eu falo de demonologia, aqui é achismo, mas quando eu explico as falas do Fiddle, é fato. Então, um resumo da obra para eu teorizar depois: demônios ancestrais são diferentes de demônios. Na teoria, o Fiddlesticks é mais poderoso que Evelyn, Tankenshi e Nocturne, e o Swain, por ter pacto com o demônio ancestral Hawn, também seria mais poderoso do que eles. Demônios menores, entre aspas, se alimentam de agruras humanas, de aflições, como pesadelos, agonia, vícios que os próprios demônios causam. Na verdade, são armadilhas muito bem planejadas para depois eles se alimentarem da desgraça alheia. Estranhamente, o Fiddle não tem nenhuma interação com o Shaco,
o que me faz acreditar que o Shaco não vai ter um remake, nenhum rework durante muito, muito tempo, mas ele tá ali relacionado com o Fiddle e com o Nocturne. Isso significa que ele é um demônio sim, e talvez se alimente de loucura ou de sadismo, talvez. Enfim, alguma desgraça humana que não agonia, vício ou pesadelo. E na teoria, os demônios ancestrais fazem pacto com humanos não para se alimentar deles, mas para usar eles. E aqui é que começa a minha teoria. Na lore do Fiddlesticks, fala que um jovem e tolo mago tentou evocar o demônio, assim como Swain evocou o Hound. Eu teorizo de que o Fiddle, em vez de ter selado algum pacto com esse jovem e tolo mago, ele na verdade possuiu o mago. Assim como os aspectos do Monte Targon precisam de um receptáculo, de um avatar, de um arauto para representar eles em Runeterra, porque eles em si não se projetam fisicamente, vez ou outra eles dominam e possuem o corpo do avatar, como o aspecto da guerra Pantheon fez com o Atreus antigamente, até que o Atrox acabou matando ele e o Atreus, que estava num estado de hibernação, acordou todo ferido, com a barriga cortada e o peito cortado. Outro exemplo, a Zoe, ela tem o livre-arbítrio dela, então ela escolheu vagar pelo universo durante alguns séculos, mas depois de uma hora que o aspecto do crepúsculo, acho eu que se cansou disso, sei lá, ele meio que força a Zoe a voltar para Runeterra e terminar a missão dela, que é mandar uma mensagem para os humanos, né, de que um grande mal está vindo e tal, aquela coisa dos observadores. Por isso é que a Zoe, ela entra no portal, mas ela logo volta, como se ela não pudesse controlar isso, tá ligado? É que ela não pode mesmo. O aspecto do crepúsculo não se comunica com ela através da voz, então ele fica fazendo isso, obrigando ela a voltar para Runeterra. O Fiddlesticks, então, possuiu o corpo do mago e começou a vagar por Runeterra, despertando os maiores medos das pessoas, né? E se alimentando disso, como se fosse um demônio menor, entre aspas. O aspecto do crepúsculo, então, que eu acho que pode ser a Misha na época, não sei, trancou a chave à única felicidade do Fiddlesticks, que era justamente selar pacto com as pessoas e possuir o corpo delas. E desde então, sem essa capacidade, quando o Fiddle é atraído pelo medo e ele se manifesta aonde mais existe medo, ele tenta manifestar, ele tenta emular de forma bem decadente o que seria o corpo humano. Daí ele junta tralhas, que é o que acontece descrito nas lores. Em Freljord, que tem bastante medo porque existe muitas guerras entre as tribos e tem os observadores, ele juntou espadas, escudos, elmos que sobraram dessas guerras. Em Águas de Sentina, que tem muito medo das Ilhas das Sombras, ele se manifestou juntando destroços de embarcações afundadas. Em Noxus a mesma coisa, até chegar nos tempos atuais, em que ele conseguiu formar um espantalho mecânico, a coisa mais próxima de um ser humano que ele foi. Depois dos Silos, o medo voltou. Tempos atuais em Demacia, porque o medo de magos ressurgiu depois dos Silas, tá? Além dos pesadelos de Nocturne no momento da Vala. Em que ele conseguiu formar no momento é foda. No Monte da Vala. Um espantalho mecânico. A coisa mais próxima de um ser humano que ele foi capaz de fabricar. Além disso, dentro da minha teoria, como é citado 10 demônios ancestrais, cada demônio representa um demônio interno, digamos assim, das pessoas. Ou melhor, tipo 7 um pecados, aspecto, né, de uma agrura das pessoas. Então, existiria o demônio ancestral da agonia, que faz existir a agonia nos seres vivos, o demônio ancestral do pesadelo, do medo, acho que o Shaco do vício, do sadismo e por aí vai. 10 aspectos da desgraça. Assim como tem aspecto da guerra, da proteção, da justiça, do crepúsculo e etc. E esses demônios ancestrais não se manifestariam fisicamente, como o Fiddlesticks acabou fazendo. Eles usam avatares, como o Swain é o avatar do Hound, é o avatar dos segredos. E a Evelyn, Tankenshi, Nocturne, eles só conseguem se alimentar de uma desgraça humana porque existem demônios ancestrais que fazem existir essas desgraças humanas, assim como Nagakabros é a deusa do movimento, e o movimento no universo só existe porque existe Nagakabros, entende? Só existe desgraça do mundo porque existe os demônios da desgraça. Enfim, essa é a minha teoria. Coloca aí nos comentários o que você achou, o que você pode complementar dessa teoria. Deixa o like, pelo amor de Deus, porque foi bem difícil de fazer esse vídeo. Eu tive que estudar demonologia em português, em inglês, em francês e em alemão, que eu nem conheço direito esse idioma. Mas eu queria ver se batia bem certinho as informações, tá ligado? E eu detesto errar nos vídeos, e eu também detesto faltar informações também. Então, né, tem que ser uma coisa bem produzida. Enfim, era isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Muito obrigado aos membros do Clube de Canais que apoiam o Universo Lúdico. Um abraço
e até a próxima. Até a próxima. Mano, ele explica muito bem, né? O universo lúdico. Tá de parabéns aí, viu? Curti. Eu queria que o Chaco fosse o da sanidade, então, né? Se cada um é um sentimento, né? Agonia, medo, ele poderia ser o da sanidade, né? O Fiddle perdeu a capacidade de possuir um corpo, por isso ele junta coisas pra andar por aí. Por isso ele é um espantalho. Mas isso aí é a teoria que ele deu, né? Ou de fato foi confirmado isso? Que foi o aspecto do crepúsculo que roubou essa... Então, ele fala, né? A Misha, na época, parece, né? Ela selou meio que essa capacidade, né? Dele poder fazer pactos e dele poder possuir corpos, né? Que ele cita ali, né? Então, ele é todo esfarrapado. A história fala que a Zoe tá com a chave dele. Ah, entendi. Entendi. Pô, ele é muito foda, hein? Ele é muito foda. Eu acho ele da hora, tipo assim, né? A personificação dele é algo que gera desconforto, né? A voz dele gera um desconforto, velho. Isso é da hora, porque, tipo, dá uma... Como é que fala? Não é unicidade, mas fica algo único do personagem, né? Então, deixa ele bem sem igual, né? Não fica parecido com nenhum outro, né? Isso é da hora, pô. Eu acho louco. Acho bem louco. Né? As falas... Mano, muito foda, velho. Ele entra na mente, né? Ele fecha a mente de todo campeão, né? Ele vê o medo interno de cada um e joga isso na cara, velho. Pô, o bicho é louco. O bicho é louco. Fiddle usada. Isso que me hypa muito pra poder... Pô, tem que ter um MO disso aqui, velho. Putz, ia ser muito foda, velho. Eu fico imaginando, né? As expansões, né? Os vilões que ia dar pra... Nossa, ia ficar insano, velho. Insano. Muito bem feito ficaria, né? Na minha concepção, né? Mas, enfim. Muito bom, velho. Parabenizar o universo lúdico, né? Que, pô, trabalho... Eu imagino que tenha dado muito trabalho mesmo pra fazer isso aqui. Porque, né? Teve que pesquisar fontes diferentes, né? E a trampo, né? Então vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá. É isso. Um abraço. Um beijo. Um cheiro. E falou. Muito bom, velho. Muito bom.